Temos a alegria de ter aqui conosco o pastor Júnior Cabral e ele já vai tomar assento aqui para nós darmos início ao estudo da palavra do Senhor nessa noite. Todos vocês que estão participando aqui do culto através da transmissão que estamos fazendo, você aí em casa adorando a Deus, buscando a presença de Deus, sejam todos muito bem-vindos. Não saia, eu sei que muitas coisas podem distrair você, mas escute com atenção aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Pastor Júnior Cabral, seja muito bem-vindo, é uma alegria tê-lo aqui conosco. Amém, pastor Wellington. Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus a todos vocês. Para mim é um prazer estar aqui nessa noite, apesar de quando eu cheguei aqui ao local, você fica impactado de estar no templo, que eu já vim aqui inúmeras vezes pregar, e você só vê agora cadeiras vazias. Mas certamente de casa onde você está, você continua louvando o nome do Senhor, adorando o nome do Senhor. Então eu queria, no nome de Cristo, também trazer à sua memória nesse instante o quanto é importante a gente valorizar momentos como esse, de celebração ao Senhor, de adoração ao Senhor. Não é? Eu quero desejar também a todos vocês que nos assistem nessa noite ou que vão assistir depois, que vocês possam ser edificados em nome de Jesus por aquilo que será trazido nessa noite. Quero também louvar a Deus porque está sendo transmitido aqui pelo celular, não é? Ali para os irmãos em Funcionários 4 e os irmãos do Facebook que geralmente nos acompanham, pastor Wellington. Amém. Sejam todos muito bem-vindos também. Então estamos fazendo duas transmissões simultâneas pelo Facebook, através do Facebook do pastor da igreja. Isso, seu pastor. Facebook, né? Pastor Júnior Cabral, e também através do meu Facebook e do Instagram. Estamos aqui todos conectados, sejam todos muito bem-vindos, como já mencionamos, falamos anteriormente. Pastor Júnior Cabral é pastor da igreja congregacional ali no bairro dos Funcionários 4. Deus abençoe grandemente a sua família, né? Nesse tempo, continue guardando a sua família. Eu e minha esposa, né, e Lourdes, a gente fica assim muito feliz em ver a Débora, né, tocando violão assim, bem maior assim, talvez do que seria adequado para o tamanho dela, mas ela lá se esforçando, tocando ali firme no propósito, é muito bom mesmo. Em casa a gente fica se alegrando, né, vendo o desenvolvimento dela. Bem, queridos, nessa noite nós estamos aqui para trazermos um estudo sobre o estado intermediário da alma. Você já ouviu falar sobre esse tema, sobre esse assunto? É um assunto teológico, um assunto bíblico, e nós estaremos tratando sobre este assunto nessa noite. Você pode nos enviar as perguntas acerca do assunto que estamos tratando aqui, que começaremos a tratar, e buscaremos, na medida do possível, poder trazer uma resposta bíblica para as perguntas que nos forem enviadas, tá bom? Bem, o estado intermediário, o que é o estado intermediário? É o período entre a morte e a ressurreição do ser humano. Então, vamos buscar compreender aqui, é muito importante você compreender essa introdução para compreendermos depois tudo o que essa doutrina ensina, a doutrina bíblica ensina. Eu vou pedir logo em seguida para o pastor Júnior Cabral estar fazendo a leitura aqui, o que diz, né, a nossa confissão de fé congregacional sobre o estado dos homens depois da morte. Então, depois da morte, para onde vai a alma do ser humano? Para onde vai o espírito do ser humano? E até quando ele vai estar aí? O estado intermediário é justamente desde a morte, a partir da morte, até a segunda vinda de Cristo, quando ele vai ressuscitar os mortos em Cristo, aqueles que se converteram ao Senhor, e também ele vai ressuscitar todos aqueles que morreram sem terem se arrependido dos seus pecados. Então nós vamos buscar compreender melhor tudo isso. Gostaria de pedir para o pastor Júnior Cabral poder ler aqui
que diz a nossa confissão de fé congregacional sobre esse assunto, e depois nós vamos ler, claro, sobre tudo o que diz a Bíblia. Entendemos que o que está na confissão está de acordo com a palavra de Deus. Meus irmãos, conforme o pastor Wellington aqui mencionou, é importante que a gente leia aquilo que a gente creia, porque tudo que será falado nessa noite será falado mediante as doutrinas que muitas igrejas creem e expressam de maneira clara a sua crença nesse sentido. E é importante entender que nós, congregacionais, assim como a Escritura diz, nós cremos da seguinte maneira. Então, a nossa confissão de fé, no capítulo 33, o parágrafo 1 diz assim: cremos e confessamos que os corpos dos homens, após a morte, voltam ao pó e experimentam corrupção. Suas almas, porém, que nem morrem e nem dormem, possuindo existência imortal, imediatamente voltam para Deus, que as deu. As almas dos justos, sendo então aperfeiçoadas em santidade, são recebidas no mais alto céu, onde contemplam a face de Deus em luz e glória, aguardando a plena redenção de seus corpos. E as almas dos réprobos são lançados no inferno, onde permanecem em tormento e completa escuridão, reservadas para o juízo do grande dia. Além desses dois lugares, para as almas separadas de seus corpos, a Escritura desconhece qualquer outro. É interessante perceber, pastor Wellington, que não apenas assim a confissão de fé congregacional, mas assim muitos documentos históricos, né? A confissão de fé de Westminster, de Wittenberg, não é? Os catecismos, tudo crê exatamente dessa maneira, até porque é bíblico, né? Sim. E como o senhor assim bem falou, a nossa crença não está apenas aqui, um documento extra, mas sobretudo nas Escrituras. Verdade. Eu quero convidar você, desde já, a abrir sua Bíblia aí em Hebreus, no capítulo 9, versículo 27. Hebreus, capítulo 9, versículo 27, já temos aqui no telão, temos a equipe aqui muito dedicada e eficiente, né? Que tem nos auxiliado bastante. Hebreus, capítulo 9, e o versículo 27. Veja o que diz a palavra de Deus. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Vou repetir. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Nós estamos compreendendo o que a Bíblia nos ensina sobre esse estado intermediário. Claro que aqui não tem, nesse versículo aqui, né, não vai tratar de tudo. Mas quais são as verdades que nós vemos aqui nesse versículo? Primeiro, que Deus foi quem ordenou, por consequência do pecado, que todos os homens morressem. A palavra do Senhor nos diz que assim como pelo homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Então a morte ela veio como consequência do pecado, nós tratamos sobre isso aqui na semana passada. Então foi o próprio Deus que ordenou como consequência do pecado, e morrerem uma só vez. O texto bíblico aqui, quando ele diz que Deus ordenou aos homens morrerem uma só vez, já mostra claramente que não existe essa coisa de reencarnação, que a pessoa ela morre aqui, encarna em outro corpo, ou imediatamente, ou muito tempo depois, e depois aquele corpo que foi encarnado vai morrer de novo, depois vai encarnar em outro. Isso não é verdade, não está de acordo com a palavra de Deus. Nós não cremos na reencarnação, porque não é bíblico, não está de acordo com a verdade eterna da palavra de Deus. Então a Bíblia diz: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então o que vem depois da morte? Vem o juízo. Entendemos que aqui está relacionado ao juízo final, é o outro evento que acontecerá.
o juízo final determinado por Deus, tanto nas escrituras do Antigo Testamento como também do Novo Testamento, aponta para o juízo final. E o que acontece nesse tempo, enquanto o juízo final ele não é realizado, não é estabelecido por Deus? Porque ele será estabelecido logo depois do arrebatamento da igreja. Quando a igreja de Cristo ela for arrebatada, o Senhor também vai ressuscitar todos os mortos, aqueles que não se converteram a Cristo, e todos, juntamente com todos os que estiverem aqui, vão estar diante de Deus, diante do Senhor Jesus como juiz. Então esse juízo final, mas até lá, o que acontece? É justamente esse até lá, o lugar onde estão, a condição que estão, que nós estamos tratando aqui nessa noite, o estado intermediário da alma. Então, nós vamos ver alguns textos bíblicos aqui, que vai nos assegurar que todos os mortos vão ressuscitar. Todas as pessoas que já morreram sobre a face da terra ressuscitarão. Vamos ver aqui, Daniel, livro do profeta Daniel, no capítulo 12, Daniel, no capítulo 12, e o versículo, vamos ler os versículos 1 e 2, diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Versículo 2: Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e horror eterno. Vamos ler ainda outros textos. João no capítulo 5, versículos 28 e 29. João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Nos diz assim a palavra do Senhor: Não vos maravilheis disto, disse Jesus, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem o mal para a ressurreição do juízo. Então ele vai falar sobre duas ressurreições aqui: a ressurreição para a vida e a ressurreição para o juízo. Então a Bíblia deixa bem claro aqui que todos os mortos ressuscitarão. Vamos ver ainda João no capítulo 11, versículo 25. João capítulo 11 e o versículo 25, o que Jesus ele diz. O versículo 25 e 26 diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O versículo 26. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Ele vai falar sobre essa morte eterna, sobre o que a Bíblia diz, também chama de segunda morte lá em Apocalipse. Crês isto? Então Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Ele tem o poder de ressuscitar mortos, ele ressuscitará todos os mortos. Então, alguns ressuscitarão para a vida e outros ressuscitarão para o juízo, estarão diante de Deus. Vamos ver ainda Apocalipse no capítulo 21, ou capítulo 20 de Apocalipse, capítulo 20, versículos de 11 a 13. Apocalipse, capítulo 20, versículos de 11 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. João está descrevendo aqui a visão que ele teve do juízo final,
aquele que se assenta num grande trono branco. Ele está falando de Jesus, que virá como juiz. Ele é juiz de vivos e de mortos. Ele virá para julgar a todos. Agora ele vai falar quem estava diante do trono. Versículo 12: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Versículo 13: deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram seus mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, vai haver a ressurreição de todos os mortos, aqueles que creram em Cristo, aqueles que se converteram em Cristo enquanto estavam em vida aqui, ressuscitarão para a ressurreição da vida, estarão diante do juízo final, mas não para serem condenados. As suas obras não serão julgadas diante de Deus, porque Jesus já levou sobre si, os nossos pecados, as nossas maldições. Mas estarão ali para um tempo de exultação. Será um momento também onde todo joelho se dobrará diante de Jesus e confessará que Ele é o Senhor. O povo de Deus, aqueles que adoram a Jesus, farão isso com o maior prazer. Os demais, os demônios, o diabo e todos os seres humanos que não se converteram ao Senhor, vão ter que fazer isso, vão ter que reconhecer que Jesus é o Senhor. E o Senhor vai julgar um por um, conforme as suas obras, todos os pecados que foram cometidos aqui. Depois disso, depois desse juízo final, lá no versículo 15, capítulo 20 de Apocalipse, versículo 15, ele diz assim, se você puder acompanhar aí na sua Bíblia: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, o que a Bíblia vai retratar também depois, lago de fogo e enxofre. No capítulo 21, no versículo 8, vai falar sobre isso. Então, o que acontece? Vamos dar um resumo aqui. Uma pessoa que ele morre com Cristo, ele se converteu ao Senhor, ele é sepultado, cremado, o seu corpo vai descer à sepultura, de uma maneira geral. A alma dele, o espírito dele, vai imediatamente para o céu, imediatamente para a presença de Deus. Ele vai para o mais altos céus, ele vai estar na presença de Jesus, ele vai desfrutar de uma maneira consciente da presença do Senhor, como diz as Escrituras. Só que ele está lá o seu corpo, não o seu corpo físico, mas estará a sua alma, o seu espírito na presença de Deus. O seu corpo está sepultado, o seu corpo está esperando o dia da ressurreição. Então, quando o Senhor vier, o apóstolo Paulo deixa isso bem claro, ele falando, inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo aos Tessalonicenses no capítulo 4, ele diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então haverá novamente um ajuntamento da alma, do espírito com o corpo. Só que esse corpo agora vai ser um corpo transformado, glorioso, poderoso, perfeito, à semelhança do corpo de Cristo. Nós, os que ficarmos vivos aqui, a Bíblia diz que seremos arrebatados, juntamente com eles seremos transformados, receberemos também esse corpo glorioso, poderoso, imortal, incorruptível, semelhante ao corpo de Cristo. Então, agora o que acontecerá? Aqui acontecerá os flagelos na terra, o que a palavra do Senhor nos diz em Apocalipse, os juízos de Deus agora sem misericórdia, que o Senhor derramará sobre a terra, matando os que estiverem aqui. Vai ser algo terrível, catastrófico, que acontecerá aqui, como o juízo de Deus que virá. Então o Senhor logo em seguida vai ressuscitar a todos os mortos de todos os tempos, aqueles que não se converteram, e vão estar agora diante do grande trono branco, tanto salvos
quanto ímpios. Então ele vai colocar à sua direita as suas ovelhas, aqueles que se converteram a ele, e à sua esquerda, como diz lá em Mateus, no capítulo 25, os cabritos. É uma linguagem figurada de mostrar aqueles que são rebeldes, que não se converteram ao Senhor. E ele vai dizer para aqueles que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse momento vai ser um momento da igreja, dos crentes em Cristo, entrarem na Nova Jerusalém, entrarem na Jerusalém celestial, e vamos agora desfrutar do novo céu e da nova terra. Mas os ímpios, aqueles que não se converteram ao Senhor, a Bíblia diz que o Senhor vai dizer para eles que vão estar à esquerda do Senhor, dizer assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Está lá em Mateus, no capítulo 25, versículo 41. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 46 diz assim: irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, esse tempo que as pessoas estão esperando essa ressurreição, depois da morte, é chamado de estado intermediário da alma. Nós temos no mundo vários conceitos errados, vários ensinamentos errados acerca desse período depois da morte. O mais popular deles é: morreu, acabou. Morreu, acabou. Então a vida se resume aqui, a esse tempo aqui. Morreu, acabou. Isso é um engano, pois o próprio Deus fala na sua palavra de maneira abundante sobre essa realidade existencial após a morte. Então nós temos algumas questões aqui, logo em seguida eu vou passar para o pastor Júnior Cabral, ele vai poder estar tratando sobre isso também. Então nós temos aqui a falsa doutrina, sobre o sono da alma, ou o estado inconsciente dos mortos, eles estão dormindo, inconsciente do que está acontecendo com eles e da realidade do mundo aqui. É isso que a Bíblia diz? Meus irmãos, eu queria só fazer uma ressalva aqui, viu, que vocês estão assistindo aí, e eu fiquei assim arrepiado na hora. Pastor Wellington disse assim: os que estão na minha direita sejam benditos, e o da minha esquerda apontando para mim aqui, malditos. Aí ele só falou isso aí como expressão. Depois até encurtei um pouco a mão assim para encurtar um pouco, mas assim, é muito natural do ser humano fugir de Deus. Só que chega um momento que não tem mais para onde a gente fugir. Sobretudo quando cada um de nós, assim como foi citado aqui no texto de Apocalipse de Tessalonicenses capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele tinha assim uma expectativa tão grande da vinda, assim como os primeiros seguidores, os primeiros pais, de que aquilo iria acontecer agora, de imediato. E aí ele disse: olha, eu vou falar um mistério para você, assim também como em 1 Coríntios capítulo 15, do qual ele vai dizer: nós, se tivermos vivos, seremos transformados os nossos corpos e arrebatados para estar com o Senhor para sempre. Mas veja bem, a pergunta que se faz é: morri, e agora o que é que acontece comigo? Ele acabou de falar algo que é muito, talvez aí você possa até pensar do mesmo jeito. Não, acabou. Não é à toa que muitas pessoas dão cabo da sua própria vida porque querem de alguma maneira resolver o seu problema, pensando que dessa maneira seu problema estará resolvido. Só que não é exatamente dessa forma. E aí eu queria dizer para você nessa noite de maneira muito clara que, primeiro, já foi lido aqui o texto que talvez a gente já acabe com a ideia, pelo menos inicial, da reencarnação. Não é o texto lido aí de Hebreus capítulo 9, verso 27, ele é muito claro. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso segue-se o juízo.
E é interessante notar que essa perspectiva de reencarnação que nós temos aqui no Ocidente, ela é diferente do que tem no Oriente. O Oriente, por exemplo, algumas religiões orientais que creem também na reencarnação, não é apenas em pessoas, mas você pode reencarnar em animais, inclusive em plantas, em árvores. Em pedra. Né? Em pedra, né? E é por isso que gera também o panteísmo. O panteísmo é que vai dizer que Deus é tudo e tudo é Deus. Inclusive alguns hindus, né? Eles têm assim no animal um Deus de repente dentro dessa perspectiva. Mas assim, olhando para essa perspectiva do sono da alma, por que essa ideia de sono da alma? Certamente o senhor leu um texto agora há pouco de João capítulo 11, que quando Jesus Cristo recebe a notícia de que Lázaro estava enfermo, Jesus sabia exatamente o que tinha acontecido com Lázaro. Mas a primeira perspectiva para os apóstolos, discípulos, o que é que Jesus diz? Lázaro está dormindo, eu vou despertá-lo. Não é isso? Sim. E aí os discípulos dizem assim, mas olha, se ele está dormindo, para que despertá-lo, né? E Jesus começa a falar por ali, de maneira muito clara, Jesus diz, Lázaro morreu e por essa causa eu me alegro, não é? Por exemplo, a filha de Jairo, quando chega próximo de Jesus, aliás, desculpem, Jairo quando chega próximo de Jesus, louco porque tinha acabado de perder a filha, ele disse, Senhor, vem depressa porque a minha filha acabou de morrer. Aí Jesus diz, a tua filha dorme. Inclusive quando chega na casa de Jairo, não é? Ele encontra a mãe e o pai e as pessoas que estavam até rindo porque ele falou isso, mas ele foi lá e ressuscita a filha. Atos capítulo 7, versículo 60. O último versículo de Atos capítulo 7, Atos 7, você lembra aí, que é o texto relacionado com Estevão, não é? O mártir que foi ali morto, apedrejado, né, por blasfêmia. É interessante perceber que, é por isso que eu queria que você entendesse a ideia do dormir, do adormecer. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhe imputes esse pecado. Com estas palavras, adormeceu. Só que no capítulo seguinte, capítulo 8, versículo 1, pode passar aí? Olha o que é que está escrito. Saulo consentia na sua morte. Então assim, é uma espécie de, eu não vou dizer sinônimo, mas alguém vai dizer, e eu concordo, com um eufemismo. O que é isso? Uma maneira, digamos assim, mais simples, mais calma de você falar para alguém. É como um pai pode falar para um filho, né? Uma criança que perdeu um ente querido. Cadê a minha avó, né? Meu tio, meu avô? Diz, olha, ele foi morar com Deus. Né? Pois é. Ele foi morar com Deus. E se ele é crente em Cristo, ele realmente já está lá com o Senhor. Mas... Porque veja bem, se você recebe uma notícia dizendo assim, olha, teve um desastre, um acidente gravíssimo, e fulano de tal, que é teu parente, por exemplo, meu parente, rapaz, ele morreu. Olha, isso aí é um impacto muito grande. Se você chega para a pessoa e diz assim, olha, houve um acidente, a gente não tem certeza, mas tiveram vários acidentados e fulano está no meio, eu não tenho certeza. E se você tiver certeza, você vai dizer que ele faleceu, que ele partiu. Mas é uma linguagem muito... eu tive que lidar com a situação dessa, né, recentemente, quando uma pessoa muito querida tinha partido para o Senhor, e eu tive que dar a notícia, né, um dos familiares. E usei justamente isso, né? Olha, uma pessoa da sua família, ela partiu. E justamente usando esse eufemismo para não chocar a pessoa, né? Que já estava numa tensão muito grande, né? Esperando notícias sobre a pessoa. Então, se você chega com a linguagem, olha, a pessoa acabou de... É bem difícil. É muito difícil. Além do mais, irmãos, assim, o ser humano, por natureza, ele quer exatamente se esconder de Deus durante todo o período da sua vida. Isso aqui eu falo para aquele não regenerado, para aquele que escuta, para aquele que ouve, mas para aquele que não quer saber de Deus, não quer um relacionamento com Cristo.
E ele sempre nessa vida, ele vai fazer de tudo. Então, por exemplo, olha, se eu e o pastor Wellington nessa noite está mostrando para você, vou mostrar daqui a pouco certamente os textos, tá certo? Estou falando introdutoriamente para mostrar os textos bíblicos. Se a gente está falando que a alma, biblicamente falando, ela é imortal, ou seja, nesse estado intermediário, depois que morrer, até o juízo, como foi lido aqui no texto de Apocalipse, capítulo 20. Se isso acontece, e a gente vai dizer que tem sofrimento, que tem padecimento, que não tem uma segunda chance, mas você escuta, por exemplo, alguém dizer, não é isso não, morreu, não, acaba tudo, ou você vai ficar dormindo. É possível que você queira escolher essa segunda ou terceira opção. Entretanto, é muito bom a gente deixar claro para você nessa noite, que isso é mentira. E a Bíblia diz que o diabo, ele é o pai da mentira. E eu quero dizer para você que é muito importante que você escute o que nós vamos falar nessa noite a respeito dessa doutrina, que é bíblica. Escatologia é algo que a gente estuda das coisas futuras, daquilo que está por vir. E o estado intermediário é exatamente a parte da escatologia individual, que trata do ser humano, coisa que não tem como você fugir, não tem escapatória. Então assim, quando você pergunta qual a condição dos que morrem, fica consciente, inconsciente, fica no sono, olha, existe um texto muito assim claro no Novo Testamento, em Lucas capítulo 16, é o texto do rico e do mendigo. Eu queria só trazer alguns detalhes para vocês e mostrar outro texto bíblico nesse momento aqui, para que a gente pudesse assim abalizar pelas escrituras as nossas palavras. Ora, verso 19, capítulo 16, a partir do verso 19. Havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Diz, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então veja, esse texto é muito conhecido por você que até já assistiu a novela que está passando aí, o Rico e Lázaro, não é? Eu não quero tratar do assunto da novela, mas o assunto bíblico aqui, esse texto é interessante e ao mesmo tempo é muito claro, porque a gente pode, nesse mesmo texto, pastor Wellington, assim, desmistificar algumas coisas e afastar outras, ou seja, sem base. Por exemplo, aqui a gente vê a questão da reencarnação, então assim, a chance é 0. Ou seja, ele quer voltar a todo custo, mas não pode. Ele quer fazer alguma coisa, mas não pode. Então aqui, chance 0. A chance do sono da alma, por exemplo, você percebe que o verso 22 diz assim: Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi
sepultado. Perceba que o corpo foi sepultado. O corpo de fato perece. Irmãos, uma doutrina bíblica a respeito da composição do homem é a respeito da sua alma. Se o homem ele é bipartido, ou seja, a parte material, esse corpo, e a parte imaterial, a alma ou espírito. Isso aí é chamado de dicotomia. Existe também os tricotômios ou tricotomia, que o homem é formado do corpo, alma e espírito. Mas existe uma terceira linha, a gente pode ver isso em Berkhoff, na sua teologia sistemática, que são os monistas. Os monistas acreditam que o ser humano é um ser completo, ou seja, quando morre o corpo, assim também morre a alma. E é importante a gente saber disso, olhando um texto desse aqui, que a gente vê que isso é mentira. Isso não é verdade. Perceba que esse homem, ele não tinha possibilidade, por exemplo, de arrependimento. E é bom que você saiba disso também nessa noite, porque você está em vida, está assistindo, está ouvindo a pregação do Evangelho. E perceba, depois da morte, sexo e juízo, isso aqui é muito claro. Veja, primeiro, a respeito do sono. Ele estava muito bem e lembrando-se de tudo. Porque senão, vejamos, ele lembrou de Lázaro, ele lembrou dos seus irmãos, lembrou que se alguém voltasse e pregasse para eles, eles poderiam aceitar. Perceba que toda a sua alma ali está consciente de tudo que está acontecendo. E um detalhe importante, eu observando um comentário do reverendo Augusto Nicodemos, Hernando Dias Lopes, ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer que aqui tem uma questão interessante. A questão que o verso 22 vai dizer que Lázaro foi levado pelos anjos. No texto anterior ele vai dizer que até os cães ali lambia suas úlceras, não é? E ele vai informar que aquela questão dos cães no contexto judaico poderiam até ter comido por completo o corpo de Lázaro. E aí ele faz uma comparação. Imagine você que está me ouvindo nesse momento, a pompa que foi aquele enterro do rico. Era muito natural entre os judeus colocar especiarias, colocar ali muito bálsamo, né? Muito óleo, gastar muito recurso do seu recurso financeiro com isso. Entretanto, talvez Lázaro nem o enterro teve. Contudo, e aí eu quero abrir um parênteses para você nesse momento, é muito comum do ser humano, quando alguém morre, geralmente coloca-se ele aonde? O cara morreu, você possivelmente pode dizer logo assim de imediato: descansou, está no céu, está com o nosso Pai. Queridos irmãos, eu quero dizer para vocês, no nome de Cristo Jesus, aquilo que já foi mencionado no início: aqueles que estão em Cristo, esses não sofrerão o dano de uma futura segunda morte. Mas perceba que inicialmente, pastor Hélio, por esse texto, a gente vê que existe uma consciência plena. Mas eu queria... Tem um tempo, não tem? Sim. Apocalipse, capítulo 9, aliás, capítulo 6, a partir do verso 9. Porque aqui o texto de Apocalipse capítulo 6, a partir do verso 9, ele está falando exatamente a respeito das pessoas que já morreram. Aqui é a visão que João está tendo, que o Senhor lhe mostrou, das coisas que ainda iriam acontecer. A partir do verso 9 diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda um pouco mais de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e os seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Para você compreender, João está dizendo que quando o quinto selo foi aberto, ele viu abaixo do altar as almas daqueles que morreram por conta da pregação, porque sustentavam o testemunho de Cristo. Perceba um detalhe:
Essas pessoas que, vamos hipoteticamente imaginar que estão aí no estado de sono. Aqui pode ter santos que morreram há milhares e milhares de anos. E outros, talvez ali, João esteja vendo que vai morrer e logo em seguida está vendo aqui a visão. Ok. Esses homens que estavam no estado inconsciente, eles se levantam de uma maneira brusca e vai falar alguma coisa a respeito do juízo de Deus com aqueles outros que ainda estão na terra, a justiça na verdade. Mas perceba que o verso 11, o texto sagrado vai dizer: então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo. Esse repouso é sono? É para dormir novamente? Veja que existe aqui uma discrepância nesse sentido. Se eu acreditasse que ele está falando a respeito aqui do sono, eu teria algum problema, até porque o capítulo 7, a partir do verso 9 até o verso 16, vai falar exatamente de outros milhares que estão ali naquele mesmo local. E aí um dos homens, dos anciãos, pergunta a João aqui, no verso 13, por exemplo: quem é esse que se veste aí com as vestiduras brancas? Não é? Aí João vai dizer: meu Senhor, eu não sei, tu sabes. E aí ele vai dizer: Senhor, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro, se acham diante do trono de Deus, escute agora, e o servem de dia e de noite no seu santuário. Como é que alguém pode servir se está de maneira inconsciente, dormindo desde o dia que morreu até algo que ainda vai acontecer no capítulo 20 de Apocalipse? Mas veja que esses, com palmas, com louvores, com cânticos, adoravam ao Senhor e serviam, é o que o texto está dizendo aqui, e os serviam de dia e de noite no seu santuário. Para esses aqui, meu irmão, ele vai dizer no verso 16: não terão mais fome, não terão mais sede. Mas perceba que, pelo menos com esses 3 textos bíblicos, sem falar no texto lá que o pastor Hélio falou de Apocalipse capítulo 20, a gente percebe que não existe essa perspectiva de sono. Apesar de você ouvir, de você ler, né, o texto sagrado, como nós falamos de Estevão, como Tessalonicenses, como é dito aos Coríntios na perspectiva da ceia, alguns doentes e outros que dormem, né? Paulo não estava falando que alguém ali não estava participando da ceia porque ficou em casa dormindo. É verdade. Essas duas questões aqui, né? A questão do estado inconsciente dos mortos, né? Que é chamado sono da alma, e também da reencarnação, a gente já viu aí biblicamente, né? Podemos só acrescentar algumas questões. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, versículos de 21 a 23, ele diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado e de outro estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ele estava falando aqui que estava constrangido, né? Ele estava preso, desejava servir a Cristo, servindo a igreja do Senhor aqui, dando frutos ainda, mas também desejava estar com Cristo. Por isso que ele tinha falado lá no versículo 21 que o morrer para ele era lucro, não era perder, era ganhar. Por quê? Porque ele ia estar com Cristo, que era incomparavelmente melhor, na presença de Cristo. Ele ia desfrutar da presença de Cristo, da presença gloriosa, poderosa de Cristo, e não é uma expressão para alguém que vai estar dormindo. Sim. Nós vemos também o texto bíblico quando Jesus fala para aquele ladrão que se arrependeu, que estava crucificado ao lado de Jesus. Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, ele está com Jesus, desfrutando da presença de Jesus. O texto de Lázaro, né, que o pastor Júnior Cabral leu aqui, diz que Lázaro ele estava lá no paraíso, né, que a linguagem lá é sebo de Abraão, significa paraíso.
ele estava sendo consolado. Como é que alguém está sendo consolado quando está dormindo? Né? Então, as expressões bíblicas, quando fala do sono da alma, realmente é uma palavra mais leve para falar de morte, né? O que nós já tratamos aqui. E também a Bíblia vai falar em outras circunstâncias sobre a morte dos crentes. Os crentes morrem, nós estamos sujeitos a isso. Em relação à reencarnação, só fortalecendo também tudo que já Pastor foi Hélio, falado aqui. deixa eu só corroborar aqui com o senhor. É o texto de 2 Coríntios, que Paulo praticamente vai utilizar a mesma expressão. Sim. Capítulo 5, verso 8. No capítulo 5, primeiro verso 1, ele vai dizer: se esse corpo aqui, né, o tabernáculo, se ele padecer, ele tem um edifício no céu. E no verso 8 ele vai dizer: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ou seja, o que o Senhor falou em Filipenses capítulo 1, verso 23, né, que é deixar o corpo morrer e estar, Sim. é algo imediato. E é algo que não é assim, numa perspectiva que não vai acontecer, é fato. E a questão aqui do Lucas capítulo 23, o verso 43, Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O que é que os defensores daí do sono da alma vai dizer a respeito desse texto? Eles vão colocar aqui uma vírgula, não é? Assim como os testemunhos de Jeová querem acrescentar algo a João 1:1, não é? Aqui, por exemplo, os adventistas, porque são declarados, eu estou falando abertamente para vocês, porque basta você digitar o site deles, que vai ter as revistas informando e ensinando essa doutrina, tanto um como o outro. E aqui a ideia deles é colocar uma vírgula depois do hoje, porque aí a leitura ficaria assim: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Qual é a ideia dele? Tira o que e bota a vírgula. Em verdade te digo hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, é como se ele estivesse dando uma afirmativa naquele momento, mas não que hoje estaria no paraíso. Olha, é querer forçar demais, né? É deturpar a palavra de Deus, né? Realmente forçar e enganar pessoas, se auto-enganar e enganar pessoas também. Então, entendemos claramente que quando uma pessoa morre em Cristo, ela vai imediatamente para o céu, ela vai imediatamente para a presença de Jesus, desfrutar da presença de Jesus, ser consolado por Deus pelos seus sofrimentos aqui. Por isso que quando um cristão ele morre, para ele é a melhor coisa que poderia acontecer, como o apóstolo Paulo mesmo falou, que é incomparavelmente melhor. Nós temos algumas perguntas que estão chegando aqui, depois nós vamos estar lendo. É uma pergunta de um assunto futuro aqui. Bem, em relação à reencarnação, como eu estava falando aqui também, então diversos textos bíblicos vão mostrar que não existe essa doutrina da reencarnação ensinada nas Escrituras. Não existe isso. Os que creem nisso, né, pelo menos na reencarnação do corpo, se limita a isso. Nós vemos isso no espiritismo kardecista. Ensinam que existe, e muitas vezes querem até buscar apoio, base bíblica para isso. E uma das situações ou textos que eles usam é texto acerca de Elias e João Batista. Então o que é que eles dizem? Que pega algum texto do Antigo Testamento, texto lá de Malaquias, quando fala que aquele que viria para preparar o caminho do Senhor viria no espírito de Elias, e Jesus também vai se referir a João Batista dizendo que ele era Elias, né? Mas o contexto da Bíblia é mostrando que ele veio no mesmo espírito. O ministério de João Batista e de Elias foram muito semelhantes, né? Muito semelhantes no deserto, né? A ousadia deles, trazer o povo a uma reforma, a voltar-se para Deus, o que eles comiam, como se vestiam. Então tem uma semelhança muito grande. E assim como João Batista, ele não teve medo de confrontar os líderes religiosos da sua época. Eu até digo para os irmãos aqui, a gente tinha uma música antiga que dizia assim: visitantes, sejam bem-vindos, sua presença é um prazer.
João Batista, quando o povo estava indo para o Rio Jordão para ser batizado por ele, aí vieram os fariseus e saduceus e ele vai lá e dá boas-vindas para ele. Só que as boas-vindas dele, ele era meio brabo, assim. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então ele é muito ousado, sem temor, e até mesmo de denunciar o pecado no palácio, e por isso ser decapitado. Então Elias também foi lá e desafiou os profetas de Baal, né? E matou os profetas de Baal, né? Estabeleceu ali, restabeleceu o altar do Senhor, o culto ao Senhor. Então tem uma semelhança muito grande. Então, mas existem algumas questões, né? Ou uma seria das questões principais, quando eles afirmam que Elias reencarnou em João Batista, que isso é uma mentira. É que Elias, diz a Bíblia, que ele não morreu. A Bíblia diz que ele não morreu, assim como Enoque também não morreu. Deus, né, que estabeleceu, por consequência do pecado, todos morreriam. Ele abriu exceções. As exceções estão em Enoque, em Elias e também em todos aqueles que estiverem vivos, todos aqueles salvos em Cristo que se converteram quando o Senhor vier. Não vão passar pela morte, mas serão arrebatados, né? E terão seus corpos transformados. Então, tem muitas outras questões que nós poderíamos trazer aqui, mas existem algumas outras que queremos tratar também. Só falar aqui sobre a pergunta do nosso irmão, amigo aqui que está enviando, Gabriel Mendes. No céu irá ter dia e noite? Bem, muito interessante sua pergunta. Eu quero trazer outros estudos. Nós temos uma sequência de estudos aqui, de doutrinas bíblicas sobre o futuro. Então nós estaremos falando aqui mais adiante sobre alguns aspectos da segunda vinda de Cristo, porque eu já dei um estudo sobre isso recentemente. Então vou falar sobre alguns aspectos da segunda vinda de Cristo, juízo final. Aí vamos falar com mais detalhes o que a Bíblia diz sobre o juízo final, destino eterno dos ímpios, daqueles que não se converteram ao Senhor, como será o lago de fogo, o que é que a Bíblia diz, como estarão aí, e também vamos falar sobre o novo céu e a nova terra. Novo céu e a nova terra, porque esse estado agora que estão os salvos em Cristo, Gabriel Mendes, é um estado intermediário. Os crentes em Cristo que estão na presença do Senhor, que já partiram aqui, que já dormiram no Senhor, mas estão na presença do Senhor, eles não estão no novo céu e na nova terra. Ainda não estão no novo céu e na nova terra. Estão no paraíso, mas ainda não estão no novo céu e na nova terra. Já e ainda não. É o já e o ainda não. E também aqueles que partiram daqui e morreram sem Cristo, eles estão no inferno. Agora existem milhares e milhares de pessoas no inferno, em tormentos, como foi lido o texto bíblico aqui. Mas eles ainda não estão no lago que arde com fogo e enxofre, o que fala lá em Apocalipse capítulo, alguns textos de Apocalipse, mas Apocalipse capítulo 20, versículo 15, e no capítulo 21 de Apocalipse, versículo 8 também. Tem muitas outras referências bíblicas sobre isso. Obrigado, está chegando aqui mais algumas perguntas. Bem, então eu quero tratar com mais detalhe, né? No céu irá ter dia e noite. Então a gente vai ver mais adiante. Peço sua compreensão aí, meu amado irmão. Eu queria até aconselhar aí para Gabriel, né? Isso, Gabriel Mendes. Gabriel, tem um livro muito bom que é O Habitat, não é? O Habitat de Heber Carlos de Campos, muito bom, que não é a questão, a perspectiva no corpo humano, mas o habitat do homem, né? E ele vai trazer essa perspectiva relacionada do Éden ao novo céu e a nova terra. Então é muito interessante. E o texto de Apocalipse 22:5 vai falar a respeito dessa pergunta dele. Ele pode ler aí em casa. Pronto. Então,
É bom, a gente fica criando aquela expectativa, né, para os próximos estudos aqui, que com certeza serão maravilhosos para a glória de Deus. Estamos estudando as Escrituras, é um prazer, uma alegria. O nosso tempo está correndo ali, mas vamos ver aqui outra questão dentro disso. Depois eu vou ler as perguntas que chegaram aqui. Tem muitas pessoas que dizem assim: morreu, acabou. E por crerem nisso, por crerem que não terão que prestar contas diante de Deus, vivem na dissolução, vivem entregues ao pecado, fazendo aquilo que lhe dá na cabeça mesmo fazer, em rebeldia contra o Senhor. Estão negando a existência de Deus, negando a palavra de Deus. No Salmo 14, é interessante o que diz esse salmo, tanto o versículo 1 quanto os versículos seguintes. Salmo 14, versículo 1, se puder colocar aí, Ronald, diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Isso é insensatez, isso é loucura, uma pessoa negar a existência de Deus. Isso é uma loucura. Mas olha o que ele diz em seguida: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Então, por não crerem na existência de Deus, corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Então o homem se entrega ao pecado. Já que eu não tenho que prestar contas a ninguém, já que não existe, um Deus, como muitos afirmam isso, então eu posso viver e fazer o que eu quiser fazer aqui, morreu, acabou. Isso não é verdade. Isso é um engano de Satanás, um engano do pecado no coração do ser humano, que faz com que o ser humano creia e viva dessa maneira. A palavra do Senhor nos diz em Atos, no capítulo 17, versículos 30 e 31, diz assim: ora, não levando Deus em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam, porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou, tendo ressuscitado dentre os mortos. Deus anuncia agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam, porque Ele estabeleceu um dia para juízo, o varão que Ele acreditou diante de todos, tendo ressuscitado dentre os mortos, por meio de Jesus. Jesus é juiz sobre todas as coisas. Então não é morreu, acabou. Você creu nisso até agora? Que o Espírito de Deus possa fazer você crer na palavra de Deus, e que a sua vida seja transformada, seja mudada por Ele, seja transformada pelo Senhor. Assim também, se você creu nessa heresia, nesse falso ensinamento sobre o sono da alma, não creia nisso. Não creia nisso como é pregado, como é ensinado. Creia como a Bíblia nos ensina, como a Bíblia nos mostra. Se você creu também na reencarnação, que você vai morrer aqui, você vai reencarnar em outro corpo depois, não creia nisso. Isso não é bíblico. Isso não está de acordo com a palavra de Deus. Bem, nós vamos ler algumas perguntas aqui. Depois temos um outro assunto para tratarmos, sobre um outro lugar que a Igreja Católica ensina, é um lugar para onde vai as almas de alguns homens. A Bíblia ensina sobre céu e inferno. Jesus falou disso abundantemente. Mas a Igreja Católica acrescentou um outro lugar, chamado purgatório. Nós vamos ler um pouquinho mais adiante. Nós queremos nos deter aqui, antes de ler as perguntas, tá bom? Ao tema que estamos tratando, até por conta do nosso tempo. Diz assim: no dia do juízo final, até quem for para o céu, este também pagará pelos seus pecados? Se sim, quem tem menos pecado terá mais privilégios? Temos aqui a pergunta de Tamires Cardoso. Obrigado, Tamires, por sua pergunta, por sua participação aqui sempre, né? Aqui também tem uma outra aqui, né? A Bíblia fala sobre purgatório. Vamos lá, a primeira pergunta aqui: no dia do juízo final, até quem for para o céu também pagará pelos seus pecados?
A resposta é não. Jesus, Ele pagou por todos os nossos pecados, Ele nos deu uma eterna redenção. Então, aqueles que vão estar, e todos estarão diante do grande trono branco, diante do Senhor, no juízo final, não estarão ali aqueles que se converteram a Cristo verdadeiramente, aqueles que foram salvos pelo Senhor. Eles não vão estar ali para serem julgados pelos seus pecados, não vão estar ali. Por quê? Porque o Senhor já perdoou todos os seus pecados. Então ele não vai ser um tempo de vergonha. Infelizmente a gente vê até algumas igrejas cristãs dizendo assim: olha, muitos crentes no dia da vinda do Senhor vão se envergonhar, porque não fizeram isso ou não fizeram aquilo. Isso é heresia. Isso é heresia. O dia da vinda do Senhor, para os crentes, não será um dia de vergonha, não será um dia de juízo para os crentes. O juízo na casa de Deus começa aqui. O Senhor castiga o seu povo, porque Ele castiga quem Ele ama e açoita todo aquele a quem Ele quer bem, aqui na terra. Aqui Deus castiga o seu povo, não para condenação, mas para corrigir o seu povo, para que o seu povo viva uma vida santa, agradável ao Senhor. No céu não. O que diz a Bíblia? Lá em Judas, no versículo 24, nós temos somente um capítulo. Judas, puder colocar aí, Judas, versículo 24. Ele diz assim, sobre essa segunda vinda de Jesus. Ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Esses tropeços aqui é tanto para que Deus é poderoso para nos guardar de apostatarmos de uma vez da fé. É impossível um verdadeiro crente apostatar de uma vez da fé. Ele pode chegar a duvidar, ele pode chegar até a negar algumas doutrinas bíblicas, tem algum momento de confusão, mas ele não nega completamente, ele não apostata da fé completamente. Então o Senhor é poderoso para guardar e para vos apresentar com exultação. Como é que Jesus vai nos apresentar diante dele mesmo, diante do Pai, diante do Espírito, diante da Trindade Santa? Com vergonha? Com exultação. Não somente isso, com alegria, né? Imaculados diante da sua glória, totalmente purificados, sem mancha, sem mácula, diante da sua glória. Agora tem uma outra questão aqui que ela pergunta: se sim, quem tem menos pecado terá mais privilégios? Então nós já respondemos aqui que não, né? No dia do juízo final, os crentes em Cristo não estarão lá para serem julgados pelos seus pecados, de maneira nenhuma. Pastor Wellington, é importante, Tamires, né? Isso. Tamires, graça e paz. É importante perceber a questão da sua vida, da minha vida hoje, aqui em vida. Porque partiu para a questão do estádio intermediário, nada, se for passar 100 anos, 1000 anos, até chegar ao juízo, nada do estádio intermediário vai alterar a nossa passagem para cima ou para baixo. Vou usar essa expressão. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 8, verso 1, ele vai dizer que aqueles que estão os que estão em Cristo, de maneira alguma pode haver separação, porque o Espírito Santo que já foi outorgado sobre esses, texto, pode botar aqui, Romanos capítulo 8, verso 1, agora pois já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ao final do capítulo 8, o apóstolo Paulo vai dizer que nem a mesma morte pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, verso 6, aquele que iniciou a boa obra em vocês, ele vai aperfeiçoá-la até o dia. Que dia é esse? É o dia da vinda, não é? Então assim, a 1 de João capítulo 1, dos versos 8 em diante, o apóstolo João vai dizer que se nós dissermos não temos pecados, estamos enganando a nós mesmos. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Não é assim que está escrito? Sim. Então assim, há necessidade, assim, porque a gente pode pensar, a gente está falando de estado intermediário e de repente pensar lá no grande trono. Mas assim, a necessidade agora, é atual. Após a morte, foi lido o primeiro texto no início, segue-se o juízo. Então assim, não haverá nada que possa minimizar, alterar esse estado. Nada, não é?
Tem uma questão que é muito importante. Um assunto vai levando a outro, né? Mas tem que ter cuidado aqui por conta do tempo, de buscarmos nos determos ao estado intermediário. Nós vamos falar depois sobre a questão do juízo final também. Tem uma outra pergunta aqui muito interessante de Gilvan Alves, pergunta sobre a grande tribulação, a igreja passará por ela? Nós vamos falar mais adiante. Em 2 horas não dá para a gente tratar sobre a questão da grande tribulação, se formos tratarmos com bastante, né, cuidado, mais detalhadamente. Mas queremos tratar sobre isso também quando falarmos sobre justamente a segunda vinda de Cristo, né? Aspectos da segunda vinda de Cristo. A grande tribulação acontecerá antes da segunda vinda de Cristo. Antes da segunda vinda de Cristo. Então podemos afirmar que a igreja passará, sim. Se você for ler alguns capítulos da palavra de Deus, eu quero lhe indicar aqui rapidamente, eu não queria nem entrar nesse assunto de uma maneira detalhada, mas para que você esteja lendo aí a palavra, Mateus no capítulo 24 e 25, você vai ver uma narrativa bíblica, e ali vai narrar que a grande tribulação vai ser antes da segunda vinda de Cristo. Se você for ler Marcos também, tratando sobre as mesmas questões escatológicas, né, sobre o estudo das coisas futuras, Marcos capítulo 13, você vai ver que a grande tribulação vai ser antes da segunda vinda de Cristo. Se você for lá para Lucas capítulo 21, você vai ver Lucas tratando também sobre essas questões e vai mostrar que a grande tribulação vai ser antes da segunda vinda de Cristo. Mas aqui existem muitas questões que necessitamos tratar com todo cuidado. Eu gostaria que você pudesse ler esses textos quando nós estivermos tratando aqui, vai te ajudar muito, vai te fortalecer muito em relação ao entendimento da grande tribulação. Pastor Hélio já deixou claro que ele é pós-tribulacionista. Tá claro, né? Tem várias linhas aí, e eu sou milenista, né? Depois a gente vai poder tratar sobre isso aqui com mais detalhes, né? Bem, a palavra fala que não é possível haver contato entre as pessoas que morreram com as que estão vivas. Mas como refutar a passagem de 1 Samuel 28? A vidente para falar com Samuel. Olha só, essa questão aqui seria uma outra questão para um outro estudo. Temos a pergunta aqui de Ronald Lima, né? Que está aqui muito atento. A equipe técnica é uma benção aqui, totalmente atenta aqui ao culto, participando. Mas como estamos tratando do estado intermediário em relação ao destino, né, das pessoas e como estarão nesse tempo, nós não vamos tratar sobre isso aqui por conta do horário. Eu posso tratar de uma maneira até pessoal, tá bom, Ronaldo? Sobre essa questão aqui, muito interessante sua pergunta, mas eu gostaria de tratar depois de uma maneira pessoal por conta do nosso tempo, que já está acabando aqui. Então nós vamos para a última questão que foi perguntada aqui também. A Bíblia fala sobre o purgatório? Pois é, o texto que nós lemos inicialmente da nossa confissão, a respeito do céu e inferno, nós desconhecemos qualquer outro local que a Bíblia fale sobre isso. Primeiro, para a gente entender isso na história. No início, assim, século I, século II, quando os primeiros pais primitivos, eles não tinham a perspectiva de que Cristo iria demorar muito para voltar. Então não pensaram inicialmente nessa perspectiva aí de estado intermediário. Então depois, século IV, V, já também aí com outros pensadores, eles começaram a identificar que o que fazer com os santos que morreram da antiga aliança. As crianças que não foram batizadas, porque isso é muito importante para a Igreja Católica. E aí disseram, não, isso vai ser de alguma maneira colocado entre um intermédio e outro, ou seja, nem vai para o inferno, nem vai para o céu, mas vai ficar em um local, do qual esse local eles serão preservados até aquele dia. Isso aí se perdurou até o século XVI. Talvez, não sei se você saiba, mas assim, a ideia do purgatório, ela toma conta exatamente no livro apócrifo de 2 Macabeus. Esse livro, ele não é inspirado, tá certo? Apesar de existir na Bíblia Católica, ele não é inspirado, ele não é aceito pelos protestantes, não é aceito pelos judeus.
não é aceito pelos ortodoxos de um lado e do outro. Então assim, em 2 Macabeus é que vai falar algo relacionado, e isso só veio à tona após a Reforma Protestante, ou seja, 30 anos depois da Reforma, mais ou menos 1537, na Contra-Reforma, ou o estudo lá de Trento, né, é que eles vieram a dizer, a afirmar que de fato o purgatório existe. E como é que uma pessoa vai para lá, quem é que vai para lá, como é que fica lá, qual o tempo que pode ficar lá? Primeiro, veja só, a ideia sempre é aquela que eu falei para vocês no início, juntamente com o pastor Wellington. A ideia nossa é sempre se livrar de alguma coisa que pode nos causar mal. Entretanto, contra as verdades bíblicas não há saída. E sobre a perspectiva do purgatório, assim como o nome já diz, a pessoa, né, o pecador, assim quando ele morre, é essa expressão utilizada, ele vai para esse local e lá ele vai ficar um período que nós não sabemos qual é, depende da quantidade dos seus pecados, para purgar os seus pecados, para ser purificados, né? Detalhe interessante, quem é que pode fazer isso? Quem é que pode amenizar? A missa, a oração, a reza, as velas. Mas veja, qual é a base que eu tenho para afirmar essa doutrina que tem levado tantas pessoas a acreditarem nisso, de modo que o que é que acontece? Quando alguém morre, independente de quem foi a vida do cidadão, da cidadã, independente, tem pessoas que morrem que nunca quiseram saber de Cristo, nunca quiseram saber do Evangelho, nunca quiseram um relacionamento com a igreja. Entretanto, após a morte, ali as pessoas dizem que descansou, que agora está com o Pai, e aí com 7 dias faz a primeira missa, com 30, com 60, e isso se perdura, porque o sacrifício da missa pode ser, sem dúvida alguma por eles, né, suficiente para tirar a alma do impenitente ali do purgatório. Ou então o Papa pode assim fazer isso. Haja vista, agora no contexto que nós estamos vivendo da pandemia, não é? Recentemente agora o Papa atual, Francisco, ele determinou um documento pelo Vaticano, do qual todas as pessoas que estão morrendo aí pelo Covid-19, foi determinado por ele o perdão dos seus pecados. Então assim, isso para mim é algo assim, queridos irmãos, e aí eu falo com muito respeito, tá certo? Quero dizer para vocês que parte da minha família professa essa fé, tá certo? Mas assim, com muito respeito eu falo isso, mas assim, eu não posso ir contra as Escrituras, eu não posso de maneira nenhuma ir contra a verdade bíblica. E João 17:17, o Senhor Jesus Cristo disse: a tua palavra é a verdade. Eu não posso ir contra as Escrituras. Então, a partir de Trento, a partir lá do século XVI, essa doutrina, ela ganhou forma, ganhou força, de modo que todo mundo que morre, crendo dessa maneira, basta fazer o quê? Rezar, acender vela, missa, e aí por algum tempo, aquela pessoa, ela sai daquele local, e agora sim pode ser levada para o seio de Abraão. Detalhe, preste bem atenção, e aqui eu não quero julgar quem é heresia, quem é seita, quem é isso e aquilo outro, mas eu queria que vocês mesmos fizessem isso. Sempre analisem uma igreja, uma denominação, vou usar essa expressão, geralmente eles tiram algo de Cristo ou acrescenta algo a respeito da salvação. Então veja só, se Cristo pagou um alto preço, Paulo vai dizer que ele cravou na cruz todos os nossos pecados, todas as dívidas foram canceladas, todas elas. Aqueles que creem em mim têm a vida eterna, passou da morte para a vida. Então preste bem atenção, se eu crer na verdade bíblica do Evangelho em Jesus Cristo, não são essas coisas que o mundo levanta, que os teóricos levantam, e que vai assim trazer talvez desconforto ao meu coração, de maneira nenhuma. Agora você não pode pensar em contrário a isso, que pensando dessa maneira, dessa possibilidade, você após a morte, você vai ficar um período no local, e naquele local você vai pagar ali por algumas coisas, a família vai pagar alguma coisa, e logo logo você vai sair daí. Isso é mentira. É verdade. Bem, o purgatório, né, que a palavra purgatório significa lugar de purificação, como foi falado aqui
pelo pastor Júnior Cabral, na teologia católica, é um lugar onde as almas dos que cometem pecados leves acabam de purificar os seus pecados, passam um tempo lá, sofrendo, antes de ir para o paraíso. A Bíblia não ensina isso em nenhum lugar. Não existe purgatório de acordo com as Escrituras. Jesus falou, e foi o que mais falou, do inferno e também do céu. Então, o céu é o destino eterno para aqueles que se converteram a Cristo enquanto estavam aqui, que realmente se arrependeram dos seus pecados. Inferno, lago de fogo, é o destino eterno de todos aqueles que não se arrependeram ou não se arrependerem dos seus pecados enquanto estiveram em vida aqui ou ainda estiverem em vida aqui. Portanto, diante do que nós estamos tratando aqui, não estamos aqui simplesmente tratando um tema para discutirmos sobre isso. Estamos tratando de algo tão sério que gera no nosso coração temor e tremor diante de Deus, de falarmos sobre uma doutrina tão séria, tão séria. Imagine pessoas que nesse momento estão no inferno, que tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus muitas vezes, ouviram através de pregadores, talvez que foram em suas casas, através da internet, através de igrejas locais, que visitaram igrejas locais, ouviram a palavra de Deus, até leram a Bíblia, mas nunca se arrependeram dos seus pecados, e após a morte, imediatamente após a morte aqui, estão de uma maneira conscientes no inferno, assim como aquele rico, o texto que foi lido, consciente, querendo ser livre, mas estando em terríveis tormentos, não tem um só segundo de descanso, dor, agonia, desespero, remorso. Não tem arrependimento lá. Sem possibilidade de arrependimento. Sem possibilidade nenhuma mais de arrependimento. O que estão pensando essas pessoas agora, nesse exato momento? Não existe arrependimento. Não existe amor a Deus lá no inferno. Não existe amor a Deus. Continuam sendo rebeldes a Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus. Quando nós anunciamos, muitas vezes, se arrependa hoje dos seus pecados, é o que o próprio Deus ordena. Ora, não levando Deus em conta os tempos da ignorância, anuncie agora a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Agora, se arrependa hoje dos seus pecados. Deus lhe criou para você viver para Ele, para a glória dEle, para obedecer a Ele, para andar com Ele, não para viver na prática do pecado. Se arrependa dos seus pecados. E aquele que se converteu a Cristo, pelas Escrituras, pela palavra de Deus, deve estar com a sua alma regozijada no Senhor, regozijada em Deus, porque nada pode tirar a salvação do crente. O Senhor nos deu a vida eterna. Ele que começou a boa obra, como diz lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, Ele aperfeiçoará até o dia da vinda dEle. Ele mesmo fará isso. Mas enquanto estamos aqui, devemos viver uma vida santa diante de Deus, com temor e tremor. Devemos propagar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Nós pedimos muitas vezes algo muito, talvez insignificante, parece que para algumas pessoas sejam muito insignificantes. Deus tem provido nesse tempo também a internet para nós divulgarmos o Evangelho. Quando você compartilha, quando você durante o dia liga para pessoas, olha, hoje à noite nós vamos ter o culto, vamos ter a pregação da palavra, o ensino da palavra, você está sendo usado por Deus para isso. Escutamos, acredito que foi semana passada, depois do estudo da semana passada, que uma pessoa entrou em contato com uma irmã da nossa igreja, dizendo que queria entregar a vida dela a Cristo, porque não aguentava mais viver como vivia, sabia que estava longe de Deus, estava participando aqui dos cultos.
Nós queremos conhecê-lo depois pessoalmente. Será uma alegria muito grande para mim, para minha esposa, né? Para a igreja, para a amada igreja. Entregue sua vida a Cristo enquanto há tempo. E você que foi alcançado pela graça de Deus, viva para Ele. Nós vamos estar orando aqui e quero convidar você a estar aí na sua casa, ouvindo a palavra de Deus, agora mesmo, pedir a Deus: Senhor, perdoa os meus pecados, transforma a minha vida, me salva, me resgata, transforma, Senhor. E você que se converteu a Cristo, que foi alcançado pela graça de Deus, ore pela vida de outras pessoas para que sejam salvas, para que Deus venha alcançá-los e para que Deus use você também e os demais irmãos em Cristo. Pedir para o pastor Júnior Cabral estar orando nesse momento e vamos todos juntos orar ao nosso Deus. Maravilhoso Deus, nós bendizemos o Teu nome nesse momento, Senhor. Sim, meu Deus. Queremos render graças a Ti, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando olhando para dentro de nós, ó Deus, nós não conseguimos enxergar nada de bom, ó Deus. Ó Deus, que pudéssemos dizer, Senhor, que estaremos contigo para todo sempre. De bondade. Mas quando nós olhamos ali para o sacrifício, para o próprio Deus que se fez carne, que habitou entre nós, que pagou um alto preço, que foi à cruz, aleluia, que foi maltratado, ultrajado, que foi humilhado, que sentiu dores. A Escritura diz que desceu à mansão dos mortos, mas ressuscitou o terceiro dia. Sim, e a Tua palavra diz que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Graças a Deus. Hoje, se ouvires a palavra do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. Oh, meu Deus, salva vidas. Oh, Deus, nós rogamos a Ti nesse momento, para quem está do outro lado, Senhor. Vidas, Pai. Ó Deus, diante de uma situação como nós estamos, mas o Evangelho, ó Deus, ele não deixa de ser pregado, de ser anunciado, as verdades bíblicas essenciais para a salvação do homem. É possível que muitos do outro lado estão dizendo agora: mas para mim não tem salvação, não tem solução, porque eu sou muito pecador. Oh, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa fazer aquilo que nós não podemos fazer. Sim, meu Deus, Espírito Santo. Nós fazemos aqui, ó Deus, aquilo que é o mandato Teu, anunciar o Evangelho a toda criatura. Porque a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Sim, ó Deus, que haja mudança, que haja transformação. Ó Deus, que as pessoas possam tirar das suas mentes, dos seus corações, ó Deus, aquilo que foi dito nessa noite, que depois que morre não acaba tudo. Sim. E esse passaporte, se é que eu posso usar essa expressão, está escrito em João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Jesus Cristo, aquele que endireitou, aquele que é o novo e vivo caminho. Ó Santo Deus, nós Te rogamos nesse momento, Senhor, faça aquilo que homem nenhum pode fazer, ó Deus. Sim, meu Deus. Que o Teu Santo Espírito encontre nesse momento, por Tua graça, corações desejosos, ó Deus, como foi dito aqui de uma pessoa que disse que não aguentava mais e entregou a sua vida a Cristo. Nós cremos que o Evangelho é poderoso para a transformação de vidas de todo aquele que nele crê. Sim, meu Deus. Nós agradecemos por esse momento. Graças. Bendizemos o Teu santo nome e pedimos a Ti, no nome de Cristo, ó Deus, que o Senhor possa preservar vidas. Sim, porque essa programação vai acabar em instantes, mas que a palavra, ó Deus, possa ficar ali latente no seu coração, na sua mente, para que haja transformação, para que em tudo o Teu nome, apenas o Teu nome seja exaltado, glorificado, adorado. Amém. Para a glória do Senhor. Sim, receba a nossa gratidão nesse instante, ó Deus. Em nome de Jesus. Nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.